Galerinha, boa noite, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Olha quem tá aqui, ó, de volta, a Miséria. Já foi conhecido agora como o prof. Ei, Miséria, tem o Arilson. Galerinha, é o seguinte, mais uma vez acompanhando o mestre Arilson Nogueira Cavalcante. Alcântara. Nogueira Alcântara. Isso. Ó, é só, galerinha. Arilson Nogueira Alcântara é o Facebook. O canal do YouTube é Professor Arilson. Isso, não é isso? Professor Arilson. Aí também tem Instagram, prof. Arilson Nogueira. Arilson Nogueira. Amado mestre, hoje falaremos sobre legislação de transportes. Isso. Vamos falar sobre um assunto muito cobrado, prof. Aquele assunto complicado. Prof, passageiro em pé no ônibus. A regra geral não pode. É permitido? Excepcionalmente sim, mas a regra geral não. Nada melhor do que o mestre da área para explicar para você passo a passo. Em seguida, aproveitando e statando, vamos lá, prof. Deixa rolar. Aí pessoal, tudo bem? Gente, legislação de transporte, as pessoas têm perguntado muito com relação às exceções, ou seja, com relação às situações que os passageiros poderão ir em pé. Nós só temos, pessoal, note aí, 3 exceções, só 3. 3. Regra geral, passageiro só anda sentado, tá pagando pelo serviço, deve ir sentado. Prof, seu pai tá tão lindo hoje, eu preciso falar pro senhor. O senhor tá muito lindo hoje. Vou falar de novo pra sua esposa. Amiga, eu vou acompanhar. Quando você daqui, eu te ligo pra dizer a hora que ele sai daqui chegar em casa aí, viu? Continua, amado mestre, vai lá. Esse é bom, viu? Continua, amado mestre. Bom, então a regra geral tá pagando pelo serviço, vai sentado, e com relação às regras de segurança, né, dentro do veículo, não é conveniente que se ande em pé. No entanto, nós temos 3 exceções, pessoal. Exceções. Os alunos confundem muito, então vamos destacar para você agora, para nunca mais você esquecer. Primeira exceção, pessoal: os feriados prolongados, eventos religiosos e datas cívico-comemorativas. Essas exceções são aonde, pessoal? Com relação ao transporte interurbano, tá? Não é o metropolitano, é o interurbano. Então, com relação ao serviço interurbano, nessas 3 situações que eu acabei de falar, feriados prolongados, eventos religiosos e datas cívico-comemorativas, o poder concedente pode autorizar o excedente de 20%. Que é isso? Se o veículo transporta 100 pessoas sentadas, por exemplo, poderá transportar 20 pessoas em pé. Essa é a primeira situação. E é de qualquer forma, Arilson? Não. Nas linhas atendidas por ônibus, desde que a linha tenha até 200 km. Nas linhas atendidas por micro-ônibus, mini-ônibus e veículos utilitários de passageiros, ela deve ter extensão de até 100 km, tá? 200 km para ônibus, 100 km para os demais veículos. Primeira exceção. Segunda exceção, pessoal, no serviço metropolitano. Tanto faz ser o convencional como esqueci o nome agora, convencional como o, tava com ele aqui anotado agora. É normal, olha aí, prof. Rapidinho, fugiu aqui. O complementar, desculpa. Convencional e o complementar. Convencional, aquele atendido por ônibus. Complementar, atendido pelos demais veículos, tá? Então, pessoal, com relação ao convencional e o complementar metropolitano, é autorizado o transporte de pessoas em pé, desde que seja feito com 72 horas de antecedência, e o poder concedente pode autorizar por 6 meses, e essa autorização poderá ser prorrogada por outras vezes, tá? Essa é a segunda exceção. Terceira exceção, Arilson, qual é? Sim, o excedente é de 100%, ou seja, o mesmo número de pessoas sentadas poderão ir em pé. O excedente é de 100%, não é mais de 20%. Terceira e última exceção, pessoal, novamente no serviço interurbano, em linhas atendidas por ônibus e micro-ônibus até 75 km. Então, serviço interurbano, em linhas atendidas por ônibus e micro-ônibus até 75 km. Também poderá ser autorizado esse excedente igual à lotação do veículo, ou seja, 100%. Se vão 50 pessoas sentadas, poderão ir 50 pessoas em pé. Claro, tudo com autorização do poder concedente, solicitado com antecedência de 72 horas, e essa autorização pode se estender aí por 6 meses, podendo ser prorrogada por iguais períodos. Fora essas 3 exceções, pessoal, que eu acabei de falar para você, o passageiro não pode ser transportado em pé. Fretamento, de maneira nenhuma. Na modalidade fretamento, o passageiro só pode ir sentado, beleza? Essa é a dica de hoje. Amado mestre, quando é que eu vou saber que é metropolitano ou interurbano? Que eu tava aqui viajando. Pronto, o interurbano é quando for dentro da região, metropolitano. Quando for dentro da região metropolitana. Quem é que estabelece a região metropolitana? Um decreto, né, do governador do estado, que diz: a nossa região metropolitana aqui, por exemplo, vai de São Gonçalo do Amarante até Chorozinho, né, nessa linha. E do outro lado aqui vai até Guaiúba, né, salvo engano. Para esse lado eu não sei especificamente, mas isso é estabelecido no decreto. Se for dentro da região metropolitana,
o serviço é metropolitano. Aí quando passa em interurbano vai ser... Aí sai da região metropolitana e as regras são outras, né? As regras são outras. Então, prof, agora atendendo a um pedido da nossa amiga Luciana, de Imperatriz Maranhão, aquelas nossas fãs número 1 que nos acompanham sempre. Prof, elas pediram para poder falar um pouco sobre esse tão assim complicado capítulo 15 CTB que fala das infrações, prof. Bom, o capítulo 15 realmente é um capítulo extenso. Complicadíssimo, complicadíssimo. A Andressa Braz e a Luciana, de Imperatriz. Pegou o nome da menina ali que a gente subiu. Vamos já, com certeza. Lília Aguiar, de Crateús, a Meire também, a Cícera Girão e Joelso de Viçosa e também a galera de Tianguá que sempre nos acompanham. Essa dica é especialmente para vocês aí, beleza? Vai, beleza. Vamos lá, pessoal. O capítulo 15 é o capítulo das infrações. Como é que a gente estuda esse capítulo, pessoal, e aprende de maneira mais eficiente, mais eficaz? Associando as infrações com as normas gerais de circulação e conduta. Por exemplo, se você olhar o artigo 26, ele vai dizer lá que todo condutor deve se abster de tornar o trânsito perigoso, né, depositando, abandonando objetos na via, não gerando danos para o patrimônio público ou privado. Isso é uma norma geral de circulação e conduta, que eu devo associar com uma infração. Por exemplo, o artigo 172, a infração de natureza média, atirar ou depositar objetos ou substâncias de dentro do veículo na via pública. Isso é infração de natureza média com a penalidade de multa. Ou seja, eu devo casar sempre a norma geral de circulação e conduta com as infrações. Mas eu vou dar uma dica aqui para você memorizar. Infrações relativas à CNH, pessoal. Está lá no artigo 162, 163 e 164. Todas elas são de natureza gravíssima, com penalidade de multa, mais retenção do veículo, tá? Até que apareça uma pessoa habilitada para conduzir o veículo. Infrações de natureza gravíssima. Agora, com relação ao porte do documento, é o artigo 232. Deixar de portar documento de porte obrigatório, no caso a CNH é de porte obrigatório, a infração é de natureza leve, com penalidade de multa e retenção do veículo também para regularização. Essas são as infrações de habilitação. Infrações de ultrapassagem, gente, a regra geral é uma gravíssima vezes 5, tá? Gravíssima com penalidade de multa vezes 5. Onde é que está isso, Arilson? No artigo 202 e 203. Ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar em interseções de passagem de nível, ultrapassar pela contramão, pessoal, aonde? Em faixas de pedestres, tá? Onde houver a linha lá contínua, dizendo que não pode passar, em aclives, declives, curvas e locais sem visibilidade, por exemplo, em locais estreitos, ó, pontes, túneis e viadutos, em ultrapassar pela contramão veículos parados em razão de sinal luminoso, porteira, cancela, etc. Todas essas são gravíssimas, tá? Todas essas são gravíssimas, com penalidade de multa vezes 5. Então você fica ligado, se for infração de ultrapassagem, normalmente é gravíssima vezes 5. Agora nós temos as exceções. Temos de natureza grave, média e leve, beleza? Com relação a se descuidar no trânsito, artigo 169, infração de natureza leve. E vários comportamentos, pessoal, são enquadrados nesse artigo 169. Por exemplo, com relação a capacete, viseira levantada e cinta jugular fora da abotoadura, é infração de natureza leve, artigo 169. Infração de viseira, viseira levantada, por exemplo, 169, tá? Dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança. Gente, quando você, por exemplo, passa, né, entre veículos, triscando nos retrovisores da motocicleta, infração do artigo 169. Olha o nosso motociclista aqui, ó. Uma vez, batendo nos carros direto, artigo 169. Essa infração ela é muito genérica, tá? Ela é subsidiária. Quando não cabe outro, normalmente se enquadra no 169. Infrações de luz, pessoal, normalmente é de natureza média. Onde é que estão essas infrações? No artigo 250. Utilizar o pisca-alerta devidamente, só posso utilizar em 2 situações: parados, né, imobilizado em situação de emergência, ou quando a sinalização determinar. Fora dessas situações, é infração de natureza média. Infrações com relação a farol, tá, pessoal? Trafegar na rodovia com o farol desligado, trafegar durante o dia em túneis providos de iluminação com a luz baixa, o farol desligado, é infração de natureza média. Mas tem infrações de luz que são de natureza grave. Por exemplo, sistema de iluminação do veículo está frio, né? Baixa um pouquinho, mano, tá? Menino, tá tentando nem respirar aqui. Como é que eu tô aqui já? Então, pessoal, trafegar com, por exemplo, com sistema de iluminação alterado, gente, infração de natureza grave, tá? Andar com o farol de luz, facho de luz desregulado, ofuscando os demais condutores, infração de natureza grave. Agora, andar com luz alta em vias providas de iluminação, a infração é de natureza
leve, tá, pessoal? Infração de natureza leve, ou seja, tem as exceções. Assim, enfim, para eu falar do artigo 15 aqui, do capítulo 15, ele é muito extenso. Então, só fazendo um resumo para a galera ter uma noção, né, professor? Só para ter uma noção. O que é que eu posso falar mais para você, gente? Vamos lembrar aqui qual artigo importante que o pessoal pergunta. Tem aquelas gravíssimas vezes 10 que eu tenho que me lembrar. Isso é boa. Porque são infrações que podem ser cobradas porque elas têm um rigor maior. Por exemplo, dirigir sob efeito de álcool com substância psicoativa, é 165. A infração de natureza gravíssima, penalidade, multa vezes 10, mais suspensão de dirigir por 12 meses. Se recusar a fazer o exame etílico, pessoal, o exame do bafômetro, também é infração do artigo 165, só que é 165A, não é 165. É uma gravíssima, penalidade de multa, vezes 10, mais suspensão por 12 meses, tá? Mais a medida administrativa de recolhimento da CNH. Tem mais algum, Arilson, vezes 10? Tenho sim. Artigo 173, 174 e 175. 173, disputar corrida. 174, organizar eventos na via, né, sem autorização, tá? Ou participar desses eventos. E 175, realização de manobra perigosa em veículos, com arrastamento, deslizamento de pneus, etc. Essas três são gravíssimas, tem penalidade de multa vezes 10, mais suspensão de direito de dirigir, e o legislador engoliu mosca nessas infrações, deixou lá a apreensão do veículo, não tem mais isso, tá? Ficou na letra da lei, mas a apreensão está revogada. Medida administrativa, pessoal, recolhimento da CNH, mais a remoção do veículo. Estes são alguns exemplos de infração de natureza gravíssima, vezes 10, pra você ficar ligado aí na sua prova. Prof, esse grande resumo aí, ele no caso, ele é de grande ajuda para quem, tipo, não tem noção de nada. No dia a dia, só em fazer as dicas com o senhor, com vários profs aqui do colégio, eu aprendo muita coisa, prof. Né, galera, lembrando a todos vocês mais uma vez, antes de mais nada, aquele abraço especial, essa dica para Lília Guiar, de Crateús, Meira, Cícera Girão e Joel, de Ceará e Tianguá, galera que sempre acompanha a gente. Amado mestre, desde já, obrigado mais uma vez. Clica lá no canal do YouTube do professor Arilson, eu tô sempre antenado, essa miséria aqui tá só no Carreira Solo agora. Mas galerinha, eu combinei com ele o seguinte: você que vai ver essa dica aí, logo abaixo, deixa lá suas perguntas em relação ao que você quer ver nessa parte. Pode ser geral, prof, transporte, pode, resoluções, CTB, tudo. Eu vou fazer uma live com ele no nosso Tiradentes Online. Vou tentar, talvez seja na segunda-feira, ou eu posso verificar outro dia mais cedo dessa semana, para ele fazer um grande resumo. As suas perguntas serão respondidas na nossa live, ou seja, faremos uma live diretamente no nosso online, www.tiradentesonline.com.br. Aproveitando, galerinha, não esqueçam, clica lá embaixo lá para acompanhar o nosso canal. Alô, galerinha, clica em inscrever, também clica no sininho, clica no Professor também Arilson também, clica lá, Professor Arilson, o canal do YouTube, Facebook, Professor Arilson Nogueira. Arilson Nogueira Alcântara, beleza? Isso. E o Instagram, como é que tá lá? Arilson Nogueira. Arilson Nogueira, galerinha, fica lá antenado. Desde já, obrigado a cada um de vocês, prof. Amanhã será um novo dia, domingaço, dia de prova para aquele que vai tentar o cargo de vistoriador. Desejo a todos vocês uma ótima prova, e desejo que você consiga obter grandes êxitos. Boa sorte para quem não estudou. Você estudou, você conseguirá, porque você plantou e amanhã será o dia de colher, né, Amado Mestre? É verdade. Antes de sair de casa, verifica tua documentação, verifica teu material didático, verifica também o teu local de prova, tenta sair com antecedência para não chegar atrasado. Pega uma comidazinha leve, tipo assim, uma buchada, uma panelada, um sarrabu. Certo, Amado Mestre? Quer matar o homem? Ai, não, errei. Pega uma frutazinha básica, pega uma comidazinha bem leve. E lembrando, principalmente o controle emocional. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, ao nosso amado mestre. Profzinho, olha só, galerinha, hoje está encerrando o último ciclo do aulão, mini curso de 4 encontros e resoluções com o mestre Arilson. Galerinha, top das galáxias. Amado mestre, mandar um beijo especial para toda pessoa que sempre nos acompanha, a galera da ESP, o meu tio do coração lá. Lindenberg Salmito. Tio Salmito, beijo no coração pro senhor e todos aí, também toda a sua família também. Beijo especial para suas princesinhas também, para suas filhotas. Obrigado. E também para a sua esposa, também para a sua música, também para o seu papai também, toda a galera que nos acompanha. Alô pra galera do Maranhão, toda a galera de todo o Brasil. Amado mestre, quer mandar um beijo para alguém? Pessoal que acompanha o seu canal aí, né? Nosso alô, galerinha, canal. Alô, galerinha. Porque você já tá com mais de 1.300 inscritos. 1.300 chegamos hoje, graças a Deus. Eu acompanho seu direto, miséria, viu? Obrigado, pessoal, que tá curtindo aí, que tá compartilhando, que tá clicando no sininho, né? Eu devo muito a esse rapaz aqui, meu amigo Giliato Show, que deu a força.
Realmente o canal ganhou muitos inscritos esses últimos Começou dias. com 20 no canal, ó, tá com 1.200 e pouco. Mas não, não, 1.300. e quero 1.300. Queremos que seja mais, prof. Desses 5.500 que já estamos no nosso canal, eles também vão começar a também migrar para o senhor. Este ano será o ano de concurso. E o professor Arilson vai estar sempre mandando ver várias dicas aqui. Então, geração concurseira, professor Arilson, colégio de concurso, antenado 24 horas. Um beijo especial para todos vocês que sempre nos acompanham. Amado mestre, para poder finalizar, Yuri, foco no concurso, fica antenado sempre, aquele meu abraço do meu amigo. Clica lá na fanpage dele, inscreve na fanpage do meu amigo Yuri, foco no concurso, fica antenado em qualquer tipo de concurso. E a galera também que me acompanha sempre, prof. Mega Sigma, Mega Design, restaurante da Priscila também, a galera que me acompanha em todo lugar do Brasil. Beijos, também um beijo para meus filhos também, os quais eu amo, prof. Tem o Júlio, tem o João Lucas, meus dois filhos, os quais amo, minhas irmãs também, família que eu amo demais. Pessoal também de Aracoiaba, de Baturité, tem pessoal de Guaiúba, prof, também a serra de Guaramiranga, também amo demais essa serra. Galerinha, obrigado a cada um de vocês. Geração concurseira, prof. Arilson e nós do Colégio de Concurso Antenados 24 horas. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Aquele abraço para a Juru e sua mãe, tia Raimunda. Beijo pra senhora, para o Rose e seu esposo. Tchau, tchau. Valeu.